Já se sentiu como se estivesse diante de um quebra-cabeça cósmico, com peças aparentemente soltas, onde a imagem completa escapa à compreensão? Imagine se a chave para decifrar esse enigma residisse em uma linguagem ancestral, um código secreto gravado na estrutura da realidade, a geometria sagrada. Longe de ser apenas um conjunto de formas e fórmulas matemáticas, ela representa os alicerces da criação, a ponte entre o visível e o invisível, o material e o espiritual. Prepare-se para embarcar em uma jornada transformadora, que desafiará suas percepções e expandirá os horizontes da sua compreensão. Vamos explorar as origens milenares dessa linguagem universal, desvendando os métodos pelos quais as civilizações antigas, dos sábios egípcios aos renomados filósofos gregos, a empregavam para alcançar conhecimentos transcendentais e edificar monumentos que desafiam as eras. Visualize deter um código capaz de revelar a arquitetura oculta do DNA, a organização das galáxias e a complexa ressonância energética inerente aos locais de poder. A geometria sagrada é essa ferramenta, um roteiro que nos conduz através da intrincada teia cósmica, expondo padrões que conectam a ciência e o misticismo. Você anseia por despertar para a geometria da iluminação espiritual? Deseja desvendar a conexão entre o cubo de Metatron e as dimensões superiores e descobrir como a meditação com formas geométricas pode impulsionar sua consciência? Ao desbravar esses segredos, você não apenas reinterpretará o universo sob uma nova perspectiva, mas também terá a oportunidade de revolucionar sua percepção da realidade e se preparar para o iminente salto evolutivo da humanidade. Desvende os mistérios que interligam o universo. Diante da complexidade do mundo e da busca incessante por significado, a filosofia nos convida a questionar as estruturas fundamentais da nossa realidade. Nesse contexto, surge a geometria sagrada, não como uma mera disciplina matemática, mas como uma linguagem filosófica que ecoa através dos tempos e das culturas. Ela se apresenta como uma lente, através da qual podemos decifrar os mistérios do universo e a nossa própria existência. A busca por padrões e ordem no caos aparente é uma necessidade intrínseca ao ser humano. A geometria sagrada oferece um sistema coerente e elegante que conecta o microcosmo ao macrocosmo, o material ao espiritual. No entanto, a compreensão dessa linguagem requer um mergulho profundo em suas origens, simbolismos e aplicações práticas, um desafio que muitos encontram dificuldades em transpor. É fundamental reconhecer que a geometria sagrada não se limita a formas geométricas isoladas. Ela se manifesta em padrões complexos, como a flor da vida e a espiral áurea, que permeiam a natureza, a arte e a arquitetura. Visualizar diagramas da flor da vida ou da espiral áurea pode auxiliar na compreensão da relação intrínseca entre esses padrões e o universo. A falta de familiaridade com esses padrões e sua representação simbólica pode dificultar a apreciação da sua importância filosófica. Portanto, o problema central que buscamos resolver é a dificuldade em compreender a geometria sagrada como uma linguagem filosófica, capaz de revelar os segredos do universo e da nossa própria existência. Ao desvendar os seus fundamentos, simbolismos e aplicações, abriremos as portas para uma nova forma de perceber a realidade e o nosso lugar nela. A filosofia da geometria sagrada nos convida a contemplar a ordem intrínseca do universo e a refletir sobre a nossa conexão com o todo. Desvendar a geometria sagrada é apenas o começo. Queremos ouvir sua voz. Compartilhe suas descobertas e dúvidas nos comentários abaixo, criando uma comunidade de exploradores da sabedoria. Sua participação é vital para aprofundarmos juntos essa jornada filosófica. Inscreva-se para não perder os próximos passos dessa aventura. Para desvendar a geometria sagrada como ferramenta filosófica, o primeiro passo é reconhecer que ela não se limita a cálculos e construções geométricas. Ela é uma linguagem simbólica que expressa princípios universais e padrões de organização presentes em toda a criação. O objetivo central é desenvolver a capacidade de ler esses padrões
interpretando seu significado filosófico e sua relevância para a compreensão da realidade. Uma forma prática de iniciar essa jornada é estudar os sólidos platônicos, tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro e dodecaedro. Cada um desses sólidos representa um elemento da natureza, fogo, terra, ar, água e éter, respectivamente, e possui um simbolismo filosófico associado. Por exemplo, o cubo, representando a terra, simboliza a estabilidade, a estrutura e a materialidade, enquanto o icosaedro, representando a água, simboliza a fluidez, a emoção e a adaptabilidade. Outro passo importante é explorar a sequência de Fibonacci e a proporção áurea, que se manifestam em padrões de crescimento na natureza, na arte e na arquitetura. A espiral formada pela sequência de Fibonacci, por exemplo, pode ser observada na concha de um Nautilus, nos girassóis e nas galáxias. A proporção áurea, presente em obras de arte como a Mona Lisa, é considerada um padrão de beleza e harmonia. Ao observar esses padrões na natureza e na arte, e ao refletir sobre seu simbolismo filosófico, podemos começar a desenvolver uma compreensão mais profunda da geometria sagrada. Além disso, a prática da meditação com formas geométricas pode auxiliar na conexão com a energia e o significado desses padrões. Ao contemplar o cubo de Metatron ou a flor da vida, por exemplo, podemos expandir nossa consciência e acessar insights sobre a natureza da realidade. Em um mundo cada vez mais complexo e fragmentado, onde a busca por significado se intensifica, a geometria sagrada se torna uma ferramenta filosófica urgente e relevante. A crise de sentido, a crescente polarização e a busca por conexões mais profundas são sinais de que precisamos de novas formas de compreender a nós mesmos e o universo. A geometria sagrada oferece uma perspectiva que transcende a superficialidade e nos convida a contemplar a ordem intrínseca da realidade. A crescente popularidade de práticas como a meditação, o mindfulness e a busca por terapias holísticas refletem a necessidade de reconectar o corpo, a mente e o espírito. A geometria sagrada pode complementar essas práticas, fornecendo um framework filosófico que integra a ciência e a espiritualidade, a razão e a intuição, ao compreender como os padrões geométricos se manifestam em nosso corpo, em nosso cérebro e na natureza, podemos acessar um nível mais profundo de autoconhecimento e bem-estar. O principal desafio que enfrentamos é a fragmentação do conhecimento. A ciência moderna tende a especializar-se em áreas cada vez mais restritas, perdendo a visão do todo. A geometria sagrada oferece uma abordagem holística que integra diferentes áreas do conhecimento, como a matemática, a física, a biologia, a psicologia e a arte. Ao conectar essas áreas, podemos obter uma compreensão mais completa da realidade e desenvolver soluções mais criativas e inovadoras para os problemas que enfrentamos. Portanto, a urgência em compreender a geometria sagrada reside na sua capacidade de nos fornecer uma nova forma de pensar, de sentir e de agir no mundo. Ela nos convida a transcender a visão mecanicista e reducionista da realidade e a abraçar uma perspectiva mais holística, integrada e significativa. Ao desvendar os segredos da geometria sagrada, podemos contribuir para a construção de um futuro mais harmonioso, sustentável e consciente. Para começar a desvendar a geometria sagrada, precisamos construir uma base sólida de conhecimentos fundamentais. Quais são os blocos de construção dessa linguagem universal? Como eles se manifestam no mundo ao nosso redor? Primeiramente, é crucial entender os sólidos platônicos: tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro e dodecaedro. Cada um deles é formado por faces idênticas e ângulos iguais e representam os elementos da natureza: fogo, terra, ar, água e o éter, ou universo, respectivamente. Visualizar esses sólidos e refletir sobre suas características, sua estabilidade, sua fluidez, sua simetria, pode abrir portas para a compreensão do seu simbolismo filosófico. Em seguida, precisamos explorar a sequência de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21. Observe como cada número é a soma dos dois anteriores. Essa sequência se manifesta em padrões de crescimento na natureza, como a disposição das pétalas de uma flor, a espiral de uma concha e a ramificação de uma árvore. Já se perguntou por que esses padrões são tão comuns? A sequência de Fibonacci está intimamente ligada à proporção áurea, aproximadamente em 1618, obtida dividindo um número da sequência pelo seu antecessor. Essa proporção é considerada um padrão de beleza e harmonia e pode ser encontrada em obras de arte, como a Mona Lisa e na arquitetura de templos antigos. A proporção áurea, também conhecida como número de ouro, cria uma sensação de equilíbrio e proporção que agrada aos nossos olhos. Finalmente, é importante compreender o conceito de fractal, um padrão que se repete em diferentes escalas. A natureza está repleta de fractais, desde a ramificação de um rio até a estrutura de um floco de neve. Os fractais demonstram como a complexidade pode surgir da repetição de padrões simples. Ao dominarmos esses conceitos, estaremos prontos para explorar as aplicações da geometria sagrada na filosofia, na arte, na ciência e na espiritualidade. Compreender a geometria sagrada não é apenas um exercício intelectual, mas uma oportunidade de transformar a nossa percepção da realidade e a nossa forma de interagir com o mundo. Como podemos aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia? Quais são os desafios que podemos encontrar ao longo do caminho? Uma aplicação prática da geometria sagrada é na arquitetura e no design de interiores. Ao utilizarmos proporções áureas e padrões geométricos harmoniosos, podemos criar espaços que promovam o bem-estar, a criatividade e a concentração. Imagine um escritório com a disposição dos móveis baseada na espiral de Fibonacci, ou uma sala de meditação com a geometria de um dodecaedro. Outra aplicação é na arte e no design gráfico. Ao incorporarmos os sólidos platônicos e a sequência de Fibonacci em nossas criações, podemos transmitir uma sensação de ordem, beleza e harmonia. Um logotipo com a proporção áurea, por exemplo, tende a ser mais agradável aos olhos e mais memorável. Na meditação, a visualização de formas geométricas sagradas pode auxiliar na conexão com a nossa essência divina e na expansão da consciência. Ao contemplarmos o cubo de Metatron ou a flor da vida, podemos ativar centros de energia em nosso corpo e acessar estados de profunda paz e clareza. Um dos principais desafios ao aplicar a geometria sagrada é superar o ceticismo e a resistência da mente racional. A geometria sagrada transcende a lógica linear e nos convida a confiar na intuição e na experiência direta. Para superar esse desafio, é importante manter a mente aberta, praticar a observação atenta da natureza e buscar a conexão com a sabedoria ancestral. Ao aprofundarmos na geometria sagrada, descobrimos que ela não se limita a padrões estáticos e formas geométricas isoladas. Ela se manifesta em processos dinâmicos e interconectados, revelando a natureza holográfica e fractal do universo. Uma estratégia avançada é explorar as geometrias interdimensionais e a sua relação com a consciência. A física quântica nos mostra que a realidade não é tão sólida e previsível quanto pensávamos. As partículas subatômicas se comportam de forma estranha, manifestando-se como ondas e partículas simultaneamente. E a observação do observador influencia o resultado do experimento. Essa descoberta desafia a nossa visão newtoniana do universo e nos convida a considerar a possibilidade de que existam dimensões além daquelas que podemos perceber com os nossos sentidos. A geometria sagrada, com os seus padrões complexos e interconectados, pode nos fornecer um mapa para explorar essas dimensões. Ao meditarmos sobre o cubo de Metatron, por exemplo, podemos acessar estados de consciência expandidos e obter insights sobre a natureza da realidade. Alguns pesquisadores acreditam que a geometria sagrada pode estar relacionada com a estrutura do espaço-tempo e com a possibilidade de viagem interdimensional. Embora essas ideias possam parecer fantasiosas, elas nos convidam a questionar as nossas crenças e a expandir os nossos horizontes. Outro insight avançado é reconhecer que a geometria sagrada
não é apenas um sistema de conhecimento, mas também um caminho de transformação pessoal. Ao integrarmos os seus princípios em nossa vida, podemos alinhar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito com a ordem divina e manifestar o nosso potencial máximo. A geometria sagrada nos convida a nos tornarmos co-criadores conscientes da nossa realidade e a contribuir para a construção de um futuro mais harmonioso e sustentável. A crença de que a geometria sagrada influencia nossa percepção e bem-estar não é meramente esotérica. Pesquisas em neuroarquitetura, por exemplo, demonstram que os espaços que habitamos afetam nosso cérebro e nosso comportamento. Ambientes com proporções harmoniosas e padrões geométricos específicos podem reduzir o estresse, aumentar a criatividade e melhorar o nosso humor. Um estudo realizado pelo Instituto de Neurociências da Arquitetura, nos Estados Unidos, revelou que salas com formas arredondadas e iluminação natural estimulam a atividade do córtex pré-frontal, a região do cérebro associada ao pensamento criativo e à resolução de problemas. Por outro lado, ambientes com linhas retas e ângulos agudos tendem a ativar o sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga. Além disso, a teoria do design biofílico, defendida pelo biólogo Edward O. Wilson, argumenta que temos uma conexão inata com a natureza e que a incorporação de elementos naturais em nossos espaços de vida e trabalho pode melhorar a nossa saúde física e mental. A geometria sagrada, ao refletir os padrões encontrados na natureza, pode nos ajudar a criar ambientes que ressoem com a nossa essência biológica. Um exemplo notável é a Catedral de Chartres, na França, construída com base em princípios da geometria sagrada. Estudos realizados por pesquisadores como John James revelaram que a catedral possui proporções precisas, baseadas na sequência de Fibonacci e na proporção áurea. Muitos visitantes relatam que a catedral transmite uma sensação de paz, harmonia e transcendência, o que pode ser atribuído à sua geometria sagrada. Esses exemplos e pesquisas sugerem que a geometria sagrada não é apenas uma curiosidade histórica ou um sistema de crenças esotéricas, mas sim uma ferramenta poderosa para criar ambientes que promovam o bem-estar, a criatividade e a conexão com a natureza. Ao compreendermos os seus princípios, podemos transformar os nossos espaços de vida e trabalho em lugares que nos inspirem a alcançar o nosso potencial máximo. Ao longo desta exploração, buscamos responder à pergunta central: o que realmente se esconde por trás dessas formas perfeitas, que chamamos de geometria sagrada? Vimos que ela é muito mais do que um conjunto de fórmulas e padrões. É uma linguagem universal que conecta o visível ao invisível, o material ao espiritual, a ciência ao misticismo. Talvez você ainda se questione: como algo tão abstrato pode ter um impacto real na minha vida? A resposta reside na nossa capacidade de aplicar os princípios da geometria sagrada em nossos espaços de vida e trabalho, em nossas criações artísticas e em nossas práticas meditativas. Ao fazermos isso, podemos criar ambientes que promovam o bem-estar, a criatividade e a conexão com a nossa essência divina. Alguns podem argumentar que a geometria sagrada é apenas uma pseudociência, sem base em evidências científicas sólidas. No entanto, como vimos, pesquisas em neuroarquitetura e design biofílico têm demonstrado que os espaços que habitamos afetam o nosso cérebro e o nosso comportamento. Além disso, a física quântica nos mostra que a realidade não é tão objetiva e determinística quanto pensávamos, e que a consciência do observador desempenha um papel fundamental na criação da realidade. A geometria sagrada nos convida a transcender a visão mecanicista e reducionista do mundo e a abraçar uma perspectiva mais holística e integrada. Ela nos lembra que somos parte de um todo maior e que estamos todos interconectados. Ao compreendermos essa interconexão, podemos nos tornar co-criadores conscientes da nossa realidade e contribuir para a construção de um futuro mais harmonioso e sustentável. Nesta jornada pela geometria sagrada, desvendamos que ela é uma linguagem universal, que conecta o visível ao invisível, a ciência ao misticismo. Exploramos os sólidos platônicos,
a sequência de Fibonacci e a proporção áurea, compreendendo como esses padrões se manifestam na natureza, na arte e na arquitetura. Vimos que a geometria sagrada pode ser aplicada para criar espaços harmoniosos, obras de arte inspiradoras e práticas meditativas que expandem a nossa consciência. A chave para integrar a geometria sagrada em sua vida é a ação. Comece a observar os padrões geométricos ao seu redor, nas flores, nas árvores, nos edifícios. Experimente incorporar a proporção áurea em seus projetos de design ou em suas criações artísticas. Dedique alguns minutos por dia para meditar sobre o cubo de Metatron ou a flor da vida. Lembre-se de que a geometria sagrada não é um conhecimento estático, mas um caminho de transformação pessoal. Ao aplicarmos os seus princípios em nossa vida, podemos alinhar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito com a ordem divina e manifestar o nosso potencial máximo. Acredite que, ao se conectar com a sabedoria ancestral da geometria sagrada, você pode iluminar o seu caminho e contribuir para um mundo mais harmonioso e consciente. Agora, o próximo passo é com você. Deixe um comentário compartilhando as suas descobertas e dúvidas. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios da geometria sagrada e outras áreas do conhecimento que nos ajudam a compreender a nós mesmos e o universo. Juntos, podemos desvendar os segredos da criação e construir um futuro mais brilhante. A geometria sagrada, ao iluminar a intrincada dança cósmica, revela que o universo transcende o mero acaso, manifestando-se como uma sinfonia de formas e padrões interconectados. Essa linguagem ancestral nos convida a perscrutar além das aparências, a desvendar os códigos esotéricos que permeiam a própria essência da criação. Ao sintonizarmos com esses códigos, expandimos nossa consciência, transformamos nossa percepção da realidade e liberamos nosso potencial inato. Recorde que a jornada rumo à compreensão da geometria sagrada é uma odisseia contínua. Persista na exploração, na investigação e na experimentação. Busque a sabedoria dos mestres de outrora, mas confie, sobretudo, em sua intuição e em sua vivência pessoal. A geometria sagrada não se resume a um dogma, mas a um caminho de descoberta e iluminação individual. Expanda seus horizontes, consulte materiais relevantes e envolva-se com comunidades que compartilham seu interesse. Ao traduzir os princípios da geometria sagrada em ações concretas em sua vida, você estará ativamente contribuindo para a edificação de um mundo mais harmonioso, sustentável e consciente. Assim, você se alinhará com a ordem divina e materializará seu propósito de vida. Ao fazê-lo, irradiará uma inspiração que contagiará outros, criando um efeito multiplicador capaz de transformar nossa realidade coletiva. Que a luz da geometria sagrada ilumine seu percurso, guiando-o em direção à verdade, à beleza e à bondade supremas. Que você encontre sua maneira singular de expressar essa sabedoria milenar, enriquecendo o tecido da existência e semeando as sementes de um futuro mais radiante para toda a humanidade, honrando a interconexão de todas as coisas e a beleza inerente à ordem cósmica.